todos, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje falaremos sobre funções. Basicamente, o conteúdo será sobre funções, variáveis locais e globais, passagens de parâmetros. Também veremos alguns exercícios. Então, funções, pessoal, são blocos de comando que recebem um apelido. Ou seja, você tem um conjunto de comandos que você quer executar e você dá um apelido para aquele conjunto de comandos. E toda vez que você quiser chamar novamente aquele conjunto de comandos, você não precisa repetir todos eles, você chama apenas o apelido. Nós chamamos isso de programação modular, ou seja, dividir um grande problema em pequenos problemas, em pequenas subunidades. Python tem essa característica de ser modular. Modular significa que a gente pode dividir nossos programas em subunidades menores. Ela é imperativa, nós chamamos um comando após o outro. Ela é orientada a objeto, onde nós temos uma estrutura organizada que mistura dados e funções. E temos a parte funcional que nós não veremos nesse curso. Então, os objetivos de trabalhar com funções é simplificar o programa, né? Uma vez que você deu um apelido, você não precisa recriar todo aquele código, é só chamar o nome do apelido. Então, a quantidade de linhas que você desenvolveu é bem menor e fica mais fácil de você corrigir. Né? Por quê? Porque se você errou na definição da função, você corrige apenas uma única vez. E todas as chamadas, todas as vezes que você chama o apelido daquela função, o problema já estará corrigido. Então, é possível reutilizar código, né? É possível criar funções, bibliotecas de funções. Isso significa que uma vez que você criou, digamos, um conjunto de funções que trabalham com redes, então, se você tiver outro trabalho que precisa desses mesmos recursos envolvendo rede, você não precisa recriar tudo de novo. É apenas chamar funções. Ou seja, você cria bibliotecas e, quando necessário, você importa para dentro dos seus programas. Basicamente, em Python nós temos dois tipos de funções. São as funções internas e as funções externas. As funções externas são aquelas que não dependem de outra estrutura de dados para existir. Elas só dependem delas mesmas. Nós já vimos algumas delas, né? Por exemplo, a função print, que ela passa uma mensagem para a tela. Temos outras funções que ainda nós não vimos, pelo menos por enquanto não, mas veremos mais na frente, como o dir, o len, o id, o type. Então, elas são funções que eu preciso apenas chamar o apelido da função. Já existem, no entanto, as funções internas. As funções internas são funções que estão dentro de outros dados. Também muito utilizada em orientação a objeto. Então, no caso, nós precisamos definir um objeto e para aquele objeto nós temos algumas funções. Então, ou seja, aquelas funções são específicas para aqueles objetos. Então, são exemplos aí de araraquara.index. Esse ponto index é a função. Ou seja, eu estou chamando a função de um objeto e esse objeto é uma string, certo? Então, essa index aí só funciona em cima de strings. No caso aí do objeto Araraquara. Veja que eu chamei diretamente aí a string, mas eu posso chamar na definição da função, que é o str.count, ou eu posso chamar uma variável que é uma string e chamar qualquer outra função interna. Por exemplo, aí nome.upper. Nome é uma string, contém uma string. Eu chamei o .upper que transforma essa string em maiúsculo. Ou seja, nas funções internas, elas dependem de outras estruturas de dados para existir. Existem funções com retorno e sem retorno. Então, nós temos aí o exemplo da função len, ela retorna o tamanho de uma lista, ou seja, a quantidade de elementos que tem numa lista. Imagine um vetor com 10 elementos. Então, se eu botar len lista, ele vai retornar 10, dizendo que aquela lista, aquele vetor contém 10 elementos, certo? Então, a função len, ela retorna o tamanho, a quantidade de elementos de uma lista. Já, no entanto, existem funções que não retornam nada. Por exemplo, a função print. Eu mando lá print oi, pronto. Veja que nenhuma variável recebeu o retorno da função print. Né? Quando a gente fala em receber, é porque geralmente essas funções que têm retorno, elas têm uma atribuição. E geralmente. Então, para que a gente precisa de funções? Primeiro passo, para simplificar os nossos programas, né? A quantidade de linhas digitadas diminui consideravelmente, facilita a manutenção, né? Você só precisa corrigir na declaração da função.
e nos outros pontos onde você chamou a função não é necessário mais fazer a correção, você reutiliza código, você cria seus módulos, cria suas bibliotecas de funções, né? Você pode reutilizar esse código em vários outros projetos. E o mais importante de tudo, né, é porque você divide o seu problema grande em problemas menores. Então você resolve pequenos problemas e juntando esses pequenos problemas você consegue resolver um problema maior. Às vezes, pessoal, professor, onde é que eu vou criar uma função? Quando você tiver algum conjunto de comandos que você repete com frequência, quando digo frequência, pode ser 2 ou mais vezes. Então, esse conjunto de comandos já é bem indicado que você transforme-as em funções. Então, você não precisa fazer grandes funções. Você pode fazer pequenas funções, mas que elas façam bem feito, façam bem o que elas devem fazer. Então, por exemplo, você não vai criar uma função para criar uma casa. Eu quero criar uma função que cria uma mansão. Então, tem um quarto com tamanho tal, 10 quartos, 5 banheiros, não sei quantas piscinas, 2 garagens. Então, a gente não faz isso, uma função grandona. A gente faz funções pequenas. Então, eu crio uma função que sabe fazer muito bem um quarto, uma função que sabe fazer uma garagem, uma função que sabe fazer o telhado, uma função que sabe fazer a parte elétrica, uma função que sabe fazer a parte hidráulica. E depois que eu já tiver tudo bem definido, eu apenas saio montando a minha casa. É como se fosse um Lego. Então eu saio juntando essas pequenas partes e eu formo uma casa, uma mansão, um apartamento, um sítio, uma fazenda, não importa. Né? Você vai apenas chamando as funções e vai montando de acordo com a sua necessidade. Até o momento a gente utilizou as funções que já estavam dentro do Python ou dentro de alguma outra biblioteca. A partir de agora nós vamos criar as nossas funções de acordo com as nossas necessidades. Então, qual é a sintaxe para se criar uma função sem retorno? Então, nós precisamos aqui da palavra reservada def, é obrigatório que tenha def. Em seguida, você dá o nome de uma função, as regras são as mesmas para a criação de variáveis. Logo em seguida, eu preciso abrir e fechar parêntese. Dentro do parênteses, nós precisamos passar listas de parâmetros. Esses parâmetros nós veremos mais na frente como é que a gente define cada um deles, né? E depois que fechar o parêntese, nós precisamos obrigatoriamente dos 2 pontos. Bem, após os 2 pontos, nós podemos declarar quais são as nossas funções. Aqui nós queremos comandos, variáveis, constantes, de acordo com a nossa necessidade. Ok? Lembrando que tem que estar indentado. Tudo que estiver dentro dessa indentação pertence a essa função que nós criamos. E também muito parecido são as funções com retorno. A única coisa que muda daqui para cá é esta última linha aqui, return, e o valor que a gente quer retornar. Para quê? Para que a gente faça uma atribuição e retorne este valor para a atribuição que será feita a alguma variável. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá, nesse exemplo eu criei 2 funções que calculam a distância entre 2 pontos. Eu tenho o ponto aqui x1, y1 e o ponto x2, y2. Esses são os parâmetros. Então, para eu poder chamar esta função dist sem retorno, eu obrigatoriamente tenho que passar 4 valores, certo? 4 valores obrigatoriamente e numéricos, ok? Por quê? Porque aqui dentro eu trato ele como numéricos, certo? Então, muito cuidado. Veja que a distância, essa aqui é a distância euclidiana, né, que a gente já ouviu. Então, x1 menos x2, tudo isso ao quadrado, mais y1 menos y2, tudo isso ao quadrado. Somo esses quadrados, depois tiro a raiz quadrada, né? Teoria de Pitt, né? Todo mundo já conhece bastante. Então, veja que aqui eu não tenho um retorno, eu não tenho a palavra return, eu tenho apenas o comando print, que vai pegar essa distância e imprimir. Veja que ninguém vai receber, vai ser atribuído o cálculo da distância, né? Apenas será feita uma impressão. Já no dist com retorno, eu tenho as mesmas variáveis x1, y1, x2, y2, e dentro da minha função aqui eu utilizo essas variáveis do jeito que eu quiser. E no final eu tenho um retorno. Então, o return
e a distância. Significa o quê? Quando eu chamar essa função, eu vou atribuir esta distância aqui que foi calculada a alguma variável. Então, eu tive que alterar a sequência de aulas, né? Então vocês ainda não viram lista, eu tive que refazer o código, tá bom? Sem usar função, exemplo 2, usando função sem retorno, exemplo 3, função com retorno. Então nós temos aqui os pontos. Ponto A, que ele é formado pelo A1 e o A2, que é ponto 0, 0. O B, que é o B1, B2, que é 4, 0. E o ponto C, que é o C1, C2. Então, se por acaso eu pressionar 1, será quem? Sem usar a função. Então, como é sem usar a função, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo no braço aqui. Então, a distância é quem? É o primeiro menos o primeiro, eleva tudo isso ao quadrado, mais o segundo menos o segundo, eleva tudo isso ao quadrado, soma os quadrados e tira a raiz quadrada. Certo? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B, sempre essa aqui é a distância. O próximo exemplo, a distância entre o ponto A e o ponto C, imprime essa distância, e aqui nós temos a distância entre o ponto C e o ponto B, executando exemplo sem usar função. Então, do A para o B, distância 4, do A para o C, deu 4,47 e do C para o B, também deu 4 ponto alguma coisinha. Por que não é recomendado utilizar isso? Porque veja, essa mesma lógica aqui eu refiz aqui e refiz aqui. Imagina se eu tivesse que fazer isso daqui 100 vezes. Eu ia ter que refazer isso, refazer isso, refazer isso. Imagina se eu tivesse errado. Vixe, professor, em vez de botar 2 asteriscos, eu botei 1. Você tem que corrigir 100 vezes, não é? Já quando eu trabalho com funções, não. É apenas uma chamada. Então, essa daqui é essa. Então, eu só corrigiria uma única vez. E aqui estaria certo, aqui estaria certo, aqui estaria certo. Em qualquer outro lugar que essa função for chamada, já estaria certo. Então, veja. Quando é uma função sem retorno, ela precisa de 4 valores. Então, está aqui o primeiro valor, A1, A2, B1, B2. Ou seja, a distância do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto C e a distância do C para o B. Pronto, então executando os mesmos valores aqui, né? Então veja aqui qual a diferença do sem retorno com retorno. Que aqui no caso aqui eu fiz o comando print aqui dentro, certo? Então, ou seja, vai imprimir na tela. Se por acaso eu não quisesse imprimir na tela, quisesse imprimir no arquivo ou quisesse mandar gerar uma página HTML ou mandar para o servidor, mandar para uma conexão de rede, certo? Então, como aqui já tem um print, a única saída será a tela. Mas se eu quiser esse valor para mandar para outro lugar, então a sem retorno já não é interessante. Se eu já quero utilizar esse valor para alguma outra coisa, para fazer um novo cálculo, para passar para dentro de uma função, então o interessante é que se trabalhar com retorno, que é o exemplo aqui. Então veja que são os mesmos dados, né, e a mesma lógica, né? A diferença é que agora aqui eu tenho um retorno. O cálculo, vai ser feito esse cálculo, e esse cálculo será armazenado dentro da função print, certo? Ah, professor, aqui foi print, aqui foi print. Foi print só por exemplo, pessoal, mas eu poderia fazer, por exemplo, botar aqui dentro da variável D1, recebe isso daqui, D2, recebe isso daqui, e ter botado aqui D3, por exemplo, D3 recebe. Certo? E eu poderia depois pegar isso e fazer algum cálculo com D1, D2, D3, uma média, uma diferença, ou sei lá o que. Já que aqui eu imprimi, eu também vou imprimir aqui. 3 com retorno, tá aí os mesmos resultados. Certo? Então, é muito mais fácil eu corrigir aqui ou aqui do que corrigir aqui. Então é isso, pessoal. Encerramos neste momento. Nós veremos na próxima. Tchau, tchau.